Isomeria ótica. A outra categoria da isomeria espacial, que no caso é um pouco mais profundo, um pouquinho mais sutil e tem como particularidade, finalmente, um dos carbonos mais populares que você já ouviu e detectou em questões nas provas de química, né, ouviu falar, no caso das provas de química, que é o carbono quiral. Então eu vou mostrar isso para você. Quando que eu tenho isomerismo óptico? Quando você tem uma molécula que possui carbono quiral. Finalmente você vai enxergar a aplicabilidade disso. E é interessante, antes mesmo de mostrar para você, né, querido, mais uma vez o que é o carbono quiral, onde você o encontra, como você o identifica, é mais interessante nesse momento você mostrar as consequências da existência ou não do carbono quiral. E para isso eu vou convidá-los a conhecer o Nick. Nick, que é um escritor, enfim, escritor de vários best-sellers, ele trabalha com várias palestras de evolução pessoal, já foi no TED Talks, enfim, é um exemplo de superação, pai de 2 filhos, e ele é um sindrômico da focomelia. Sim, ele nasceu sem braços e sem pernas, só com as mãos e pés grudados diretamente ao tronco, por isso focomelia, e isso ocorreu devido ao consumo, digamos assim, descontrolado de um remédio de fabricação alemã, de origem alemã, que tinha uma substância chamada talidomida. Essa substância é uma substância que possui na sua molécula um carbono quiral. E olha que estranha a natureza é. A natureza fez um tipo de molécula, um tipo de carbono, que pode gerar, é aparentemente igual, ela pode gerar 2 facetas. Uma face boa e uma face ruim, pensemos assim. A talidomida é assim. Uma das formas ou facetas da talidomida evita o nauseamento, enjoo, tem a sua efetividade como se foi requerido, né? Quero comprar um remédio para enjoo, ele acaba com enjoo. Agora, a outra faceta que vem junto, que é a versão ruim da talidomida, pensemos assim, tem algumas rotas metabólicas no organismo que geram mudanças teratogênicas nos fetos. E como muitas mulheres grávidas acabaram comprando a talidomida, muitas e muitas tiveram seus filhos com mutações genéticas, porque a versão ruim da talidomida, pensemos assim, ela é teratogênica. Então a natureza faz moléculas de um jeito muito sutil, ela tem sutilezas bem engraçadas. Como por exemplo, isso não tem só um aspecto ruim. O limão e a laranja também são exemplos de moléculas quirais. O L-limoneno é o que dá o cheiro e o gosto do limão. A versão oposta a essa molécula dá cheiro e gosto de laranja. E se você quer ver onde residem essas particularidades, essas idiosincrasias da natureza, eu vou te pedir para fazer um exercício comigo agora bem fácil. Levanta a mão direita e agora levanta a mão esquerda. Ok? Veja que as mãos são praticamente iguais. 5 dedos, tá ali os metacarpos, tudo direitinho, tendões, tudo bem? Agora, tenta fazer a mão direita ficar exatamente igual à mão esquerda. É só fazer assim, uma posição de oração. Pega o objeto, viu? Uma fecha a palma para um lado, a outra fecha para o outro. Tá vendo? Ó. Quando é que uma mão direita vai ser igual a uma mão esquerda? Você sabe? Nunca. Sabe por quê? Porque são membros quirais, ou seja, assimétricos. Quiral vem do grego e tem uma relação com a simetria e com a mão mesmo, que é o membro quiral, que gerou justamente toda essa lógica. E quando você tem objetos, membros ou moléculas quirais, você vai ter, não digo aplicações diferentes, mas nos organismos você vai ter rotas metabólicas diferentes. E isso vai gerar diferença de comportamento. Então, explicado o porquê do quiral, da sutileza da natureza que faz moléculas na forma de yin e na forma de yang, na forma de cima, de baixo, de direita e de esquerda, em formas antagônicas, você pode agora entender a expressão antípoda óptico ou ótico, que são moléculas diferentes. É como se fosse você e o seu dúplice, né? O seu sósia ruim. Você e o seu dúplice ruim. A pessoa oposta a você.
Se você é de um jeito, existiria, segundo a natureza, pelo menos no mundo particular, uma molécula exatamente oposta, com aplicações exatamente antagônicas. E vamos estudar então essa fascinante parte da química que você encontra quando as moléculas têm carbono quiral. Portanto, antes de chegar na detecção desses tipos diferentes de moléculas, vamos nos ater primeiro à detecção do carbono quiral, que é uma das coisas mais cobradas aqui nesse conteúdo. Vamos lá. Você pode verificar o carbono quiral em cadeia fechada e em cadeia aberta. Então eu vou colocar aqui para você, ó, carbono quiral em cadeia fechada e aberta. Primeiro a aberta, né? Aberta. E aqui, carbono quiral em cadeia fechada. São duas análises diferentes, tá, pessoal? Mas as duas são muito importantes, logo você tem que saber fazê-las, certo? Deixa eu passar aqui para baixo para ficar mais acessível. Ali, fechou. O carbono quiral, que gera esse fenômeno da duplicidade das moléculas, uma molécula que tem uma aplicação e uma que tem uma aplicação antagônica, vai ocorrer sempre que você encontrar ligado a ele 4 radicais diferentes ou distintos. E entende-se por radicais diferentes ou distintos o conjunto de átomos que ali se encontram ligados. Não o primeiro, mas o conjunto. Todos os átomos que ali se encontram ligados, se forem diferentes dos demais, obviamente radicais vão gerar um carbono quiral. Então é assim que você identifica um carbono quiral em cadeia aberta, como lá na primeira aula de orgânica a gente já viu. Agora, quando a cadeia é fechada, você tem que ter um cuidado especial, porque é um pouquinho diferente. Você tem duas formas para fazer isso. Primeiro, esse carbono tem que ter 4 ligações, e essas ligações precisam ser sigmas, então não existe carbono quiral com ligação π. Logo, se tem dupla ou tripla, não pode ser quiral, uma bela dica, você risca direto, tanto para as cadeias abertas quanto para as cadeias fechadas. Agora, quando a cadeia é fechada, como não é tão fácil de verificar, existem algumas dicas para você fazê-lo. Eu gosto de ensinar assim para os alunos. Você precisa ter fora da cadeia 2 radicais diferentes, como você está vendo. E aí você vai cortar a cadeia bem no meio, assim, bem onde passa ali os carbonos, tá vendo? Vou cortar. Assim, tá vendo? Fazer um risco completo para ficar mais bonitinho, para você ver. Assim, tá vendo? Cortei bem no meio. Olhem para um lado, olhem para outro. Observa que este lado aqui, ele é diferente deste lado de cá. Se eles forem diferentes, perfeito, você tem um carbono quiral. Se não forem, não é. Alguns professores gostam de ensinar a técnica do relógio, né? Que funciona assim, Você vai fazer uma contagem no sentido horário e no sentido anti-horário. Então você vem aqui, você faz assim. Deixa eu fazer para você, Assim. Você faz uma leitura assim e depois uma leitura assim. Elas precisam ser diferentes, ter informações diferentes. Se as leituras forem diferentes, você vai ter um carbono quiral. Se forem iguais, não vai ter um carbono quiral. Não entendi, professora. Vamos começar numerando pelo sentido horário, que é o vermelhinho. 1, 2, 3, 4. Então eu encontraria a dupla no carbono 4. Agora vamos numerar pelo roxinho. 1, 2. Eu já encontraria a dupla no carbono 2. Então, desse modo, o que acontece? Você teria ali uma... que é o 5, né? Você teria uma diferença na posição da dupla. Isso mostra que um lado é diferente do outro. Eu, sinceramente, acho essa forma um pouco mais complicada, porque até o aluno perceber que não é difícil, mas ela tem alguns percalços pelo caminho. Eu prefiro que você corte o ciclo no meio e olhe os dois lados. Olha um lado do ciclo, olha outro lado do ciclo. Se eles forem iguais, não vai ter carbono quiral. Se eles forem diferentes, vai haver carbono quiral.
É assim que você vê carbono quiral em cadeia fechada. Tudo bem? Então, vamos lá, queridos. Eu trouxe aqui para você alguns exercícios para a gente testar essa identificação. Lembrando que os radicais, é óbvio, precisam ser diferentes entre si, tá? Então, eu vou escrever ali, ó, o R1 precisa ser claramente diferente do R2, que precisa ser claramente diferente do R3 e que precisa ser claramente diferente ali do R4. R4, tá? Então, eles precisam ser todos diferentes entre si. Diferente, diferente, diferente. A mesma coisa para a cadeia aberta. Ó, o R1 tem que ser diferente do R2, que tem que ser diferente do R3, que eu botei de vermelho ali, então vou botar de vermelho aqui. E tem que ser diferente do R4, que está de azulzinho. Todo mundo tem que ser diferente, se for igual, não é quiral. Ok? Então isso é condição. Se não for assim, não é quiral. Certo? Vamos ver então se você entendeu. O carbono quiral. Por que o carbono quiral dessa molécula é esse aqui? Porque ela tem o hidrogênio, que é diferente do OH, que é diferente do cloro, deixa eu colocar o cloro aqui de rosa, e que é diferente do enxofre. Aqui. Então você tem 4 radicais diferentes, logo aquele é o seu quiral. Aqui do lado, você também tem isso, perceba. Ó, quem é o seu carbono quiral? Ah, nenhum porque só tem carbono. Eu excluí os hidrogênios, ok? Só para ficar um pouco mais dinâmico. Claro que você tem carbono quiral. Quem é o seu carbono quiral? É esse aqui, ó. Aqui você tem um carbono. Aqui você tem 4. Aqui você tem 2. E aqui, perceba, você tem 3. Então, quem é o seu carbono quiral? É esse do meio. Tá vendo? Ah, mas não tem que ser 4 radicais diferentes? É que todo aluno confunde radical com átomo. E não é. Radical é um conjunto. Não é o primeiro átomo, é tudo que está ligado a ele. Por isso que eu fiz esse círculo. Perceba que você tem um radical sec-butil. Ó, você tem um sec-butil, que é diferente de um radical metil, que é diferente de um radical etil, e que é diferente de um radical propil. Tá vendo? Propil. Então você tem 4 radicais diferentes ligados àquele carbono. Portanto, ele é um carbono quiral. Ok? Bom, além dele, você tem aqui em cadeia fechada. Vamos lá? Ó, você tem aqui então um radical que é um CH3. Aqui como tem, ali tem o pontilhadinho, indica que tem um carbono, né, pessoal? Fiquem atentos a isso. Tá? Se não tiver um hidrogênio ali é porque tem um carbono. Então aqui eu vou botar os 3 hidrogênios e vou botar aqui o carbono. Tá ali. E aqui embaixo o OH, que é diferente. Então você já tem 2 radicais diferentes, por enquanto estamos bem, estamos com carbono quiral. Agora o que você tem que fazer? Você vai cortar no meio esse ciclo. Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Cortou. Olha para um lado e olha para outro. Olha para este e olha para este lado. Eles são iguais? Não, são diferentes. Então é como se você considerasse cada lado como um radical. São diferentes, logo, esse é um carbono quiral. Ali está o seu carbono quiral. Prontinho. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui para você. Ó, para ver se você entendeu, vamos fazer agora então os exercícios do livro para testar justamente isso. No livro o professor trouxe ali mais exemplos para ficar mais amplo, para ficar mais didático, para você verificar vários carbonos quirais, tá? Então eu trouxe essa primeira molécula aqui, que é a molécula da letra A, que tem um monte de átomos ali para a gente fazer o teste. Então eu vou te convidar. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos colocar os carbonos aqui e vamos fazendo aos pouquinhos, tá? Vou ampliar aqui para a gente ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gradezinha já te ajuda, né? E você tem ali, ó, o OH aqui, OH aqui, OH aqui
e OH aqui. Quantos carbonos quirais você tem? Eu sugiro que você faça por etapas, faz um depois dos outros. Por exemplo, quem é quiral? Este aqui, ó, é um carbono quiral. Sabe por quê? Lembra que aqui tem o hidrogênio, né? Não esquece disso. Ele tem o hidrogênio, ele tem a metila, ele tem o OH, e agora preste atenção nisso, ele tem tudo isso aqui, tá vendo? Tudo isso é um radical. Então, esse carbono aqui da pontinha é um carbono quiral. Tá aí o outro. Bom, daí você desenha de novo a molécula. Se você tiver dificuldade para enxergar aí em cima, você desenha de novo a molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca os OHs, né? OH, OH, OH e OH. E testa aquele carbono agora, que é o segundo carbono ali. Ele vai ter o hidrogênio aqui, então eu vou botar o hidrogênio aqui. E aí, quantos radicais diferentes aquele carbono tem? Vamos testar? Ele tem isso aqui, que é diferente do H, que é diferente do OH, e que é diferente, pessoal, de tudo isso aqui. Tá vendo? Então, aquele carbono também tem 4 radicais diferentes. Então, ele também vai ser um carbono quiral. Desse modo, eu tenho certeza que você já consegue perceber que, de forma mais rápida, que este também é um carbono quiral e este aqui também é um carbono quiral. Tudo bem? Por quê? Ó, vou pegar esse aqui primeiro. Porque ele tem o OH, que é diferente de tudo isso aqui, que é diferente de tudo isso aqui e diferente do hidrogênio que você tem aqui. Então você tem 4 radicais diferentes. E este aqui também é um carbono quiral, porque ele tem o H, a metila, o OH e tudo isso aqui. 4 radicais diferentes, mais um carbono quiral. Tudo bem? Então, no total, essa molécula possui 4 carbonos quirais. É isso que você vai encontrar para ela. Bom, a molécula B é uma molécula de cadeia fechada, então você vai ter que ter um pouquinho mais de cautela. Então, vou desenhar ela aqui embaixo para tentar, vou reproduzir ela, né? Ó, tá ali o hexágono, fechou. Aí tem aqui o NH2, aqui o SH, dupla O aqui, uma dupla. Bom, feito. O que eu vou fazer? Eu vou olhar um carbono por carbono. Vou começar por esse aqui, ó, que tem o hidrogênio, o NH, e eu vou começar assim, eu vou cortar aqui no meio. Corta aqui no meio. Deixa eu só fazer isso aqui que tá muito feio, vou fazer mais bonitinho. Tá? Um momentinho, jogo rápido. Pronto. Prontinho. Ó, tem ali o NH2, aqui é o SH, H assim, dupla O e aqui uma dupla. Isso. Ó, vou começar com essa do NH2, tá? Vou até copiar essa aqui. Copiou, colou aqui embaixo, para usar depois ela para fazer de novo. Prontinho, vamos lá. Ó, o NH2, ele vai ter o quê? Ele vai ter aqui o hidrogênio, que é um radical. Tá? Então, vou fazer o círculo aqui para você. Ó. Um radical, o NH2, que é um outro, por enquanto está tudo certo. E eu vou cortar a molécula bem no meio, assim. Perceba que um dos lados é diferente do outro. Ó. Esse lado é diferente deste lado. Então, você tem aqui um carbono quiral. Este é um carbono quiral. Tudo bem? Tá, professor, e a outra de baixo? Mesma coisa. Ó, vou cortar aqui para você. Botar ela aqui, assim. E vamos fazê-la. Tá aqui. Ó, aqui você tem o hidrogênio, tá vendo? Então vamos puxar um hidrogênio aqui embaixo para você. Hidrogênio. Prontinho. Vamos lá.
Você tem o quê? SH, que é um radical, diferente do hidrogênio, que é outro. Aí você pega aqui a caneta e corta bem no meio, né? Corta aqui no meio, assim. Um lado é diferente do outro. Tá? Então você vai pegar aqui, vai circular aqui um lado e vai circular aqui o outro. Assim. Pronto. Então você tem o quê? 4 lados diferentes, né? 4 radicais diferentes. Logo você tem mais um carbono quiral. Outro carbono quiral. Prontinho. Mais um, 2 carbonos quirais. Então foram 4 na primeira. 2 na segunda. E na terceira? E aí, quantos carbonos quirais você vai ter? Vamos fazê-la? Ó, ela tem 5, né? Então eu vou colocar 5 aqui para você. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você tem ali NH2 aqui, NH2 aqui. Beleza. Ok. E você tem o OH aqui embaixo. Então deixa eu colocar aqui para ti. OH. Tá. Eu vou copiar e vou colar ela. Para fazer depois também. Bom, eu vou pegar primeiro então esse carbono aqui do NH2, certo? Esse aqui, ó, ele tem um H aqui também. Então ele vai ter, vamos lá, NH2, que é 1, metila, que é 2, o H, que é 3, e, ó, tudo isso aqui, que desafinado terrível, 4. Fechou. Então, aqui você vai ter um quiral. Este é quiral. Consequentemente, você já deve perguntar, e se perguntar na verdade, né, pensar que o outro também vai ser esse aqui, né? Porque ele vai ter o hidrogênio, que é um radical, metila, amino e tudo isso aqui. Mais um carbono quiral. Muito bem. Nem vai requerer muito trabalho, não. Só que tem um problema. Muita gente acha que o do meio também é um carbono quiral. Entretanto, o do meio não é um carbono quiral. Quer ver? Vou provar para você. Ó. Ele tem o hidrogênio aqui. Ó, ele vai ter um radical, 2 radicais diferentes, e agora, preste atenção, ó, esse radical é igual a esse aqui. Então, se eles são iguais, eles não são evidentemente diferentes. Se você não tem 4 radicais diferentes, você tem apenas 3. Deste modo, querido, você não tem um carbono quiral. E, portanto, você vai ter 2 carbonos quirais aqui nessa molécula. Tudo bem?